Olá, eu sou a Gida Ecocri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo ou dinâmica da mata ciliar. Esse jogo, ele é bem simples e fácil de fazer e ele pode gerar um monte de reflexões enquanto os participantes vão discutindo, sobre a situação nas margens do rio. Para a gente deixar tudo bem claro já desde o começo, vamos explicar o que é mata ciliar. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar nesse termo, não conhecem. Então, a mata ciliar é aquela faixa de vegetação que vai existir nas duas margens do rio, ou pelo menos deveria existir, porque em muitos lugares essa mata ela já foi retirada. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu tenho o rio passando no centro e esses dois lados aqui seriam as faixas de vegetação, as áreas de mata ciliar. Como foi feito esse jogo? Então, nesse caso aqui, a gente fez um tabuleiro que é de papelão qualquer. Esse aqui tem 55 por 20 centímetros, tá? Você pode fazer maior, menor, de acordo com o material que você tem aí sobrando. Esse tabuleiro aqui eu pintei, então peguei um pedaço lá qualquer de papelão e pintei. Para ficar mais rápido para pintar, eu vou aproveitar e dar uma dica aqui, que é utilizar a esponjinha ao invés do pincel, porque às vezes o papelão ele é muito grande e você cansa lá, de ficar pintando com pincel, se você vai fazer com crianças, às vezes o tempo da sua aula é curto e aí você não tem tempo para elas demorarem tanto para pintar. Tem muita gente que inclusive foge da pintura por causa disso. Então, uma dica é você usar esponjinhas ao invés de pincel. Você pode pegar até aquela esponjinha que sobra, depois que você já utilizou algum tempo para lavar a louça, você higieniza bem aquela esponjinha, corta ela em 3 pedacinhos, 3 retângulos mais ou menos desse tamanho, e aí você vai lá com a sua tinta, bota num potinho maior, mais largo, que seja uma abertura maior, mergulha a esponjinha, aperta um pouquinho para não ficar muito cheia de tinta, e aí você passa lá rapidinho, você já pintou o tabuleiro inteiro. Para fazer o rio, a gente colocou aqui uma estrutura de sacola plástica colorida. Quem já conhece a Ecocri, já nos acompanha, sabe que eu gosto muito de trabalhar com sacola plástica colorida, porque é um material que infelizmente a gente ainda recebe muito por aí, mas que ele acaba sendo bastante útil para quem vai reutilizar. Nesse caso aqui, eu peguei uma azul, e aí eu vou mostrar aqui só para vocês, porque era a única azul que eu tinha, não tem uma outra azul aqui inteira, mas ela era deste tamanho aqui, uma sacola grandinha, E aí eu cortei, abri, e essa tira deste tamanho foi a que eu usei para o meu tabuleiro, porque ele é um pouco grandinho, ele tem 55 centímetros. Então, eu coloquei alguns peixinhos aqui, cortados, de revista, de papel de presente usado, só para enfeitar o rio. Não coloque nada aqui nas margens, tá? Porque aqui a gente vai colocar as pecinhas. Se você quiser colocar uns peixinhos aqui para enfeitar, pode colocar tranquilamente. Então, eu só dobrei as sacolas e prendi elas aqui com fita adesiva normal. Você pode usar um pedaço de tecido, você pode usar um pedaço de jornal pintado de azul. Acho até que eu tinha aqui alguma coisa. Jornal pintado de azul. Você pode fazer com esse outro material. O principal desse joguinho são as pecinhas que a gente vai colocar numa margem e na outra. Essas pecinhas são feitas com rolinho de papel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, você vai pegar lá o rolinho, ele pode dar uma achatadinha para que ele fique mais ou menos nesse formato, só que a gente precisa manter essa curvatura aqui, porque quando a gente colocar em pé, a gente quer que ele pare, Então, ele só vai parar se ele for um pouquinho curvado. E cada rolinho desse vai
possibilitar que você tenha 4 pecinhas, ó, tá? Então, ó, cada rolinho você pode fazer 4 pecinhas já pro jogo. No caso desse aqui, desse tabuleiro deste tamanho, eu precisei de 8 pecinhas em cada margem. Então, 16 pro tabuleiro inteiro, né, pro jogo inteiro. E no caso, como eu tenho construções e também tenho árvores, eu preciso então de 16 árvores e 16 construções, porque eu não sei o que eu vou colocar de cada vez. Eu vou ter que jogar o dado e aí descobrir o que vai aparecer no dado. Eu te aconselho a pintar esse rolinho antes, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu botei um azulzinho claro aí no fundo. E depois, então, desenhar ou colar, né, ou recortar alguma imagem aí impressa, seja lá o que for, para colar nas pecinhas. Porque se você faz direto aqui em cima do rolinho, a aparência não fica aquilo tudo, né? Parece meio sem graça, então as pessoas não vão valorizar tanto. Então, procure sempre pintar as peças que você for fazer e, quando possível, também passe a fita adesiva transparente, proteja esse material para que ele dure mais, não suje, você possa utilizar várias vezes, ok? Para fazer as 4 pecinhas, a gente vai cortar, então, o rolinho nas 2 laterais, de um lado e do outro, que está um pouquinho achatado já, e depois no meio, certo? A gente vai ficar, então, com 4 pedacinhos desse, exatamente como a gente tem aqui, e vamos colar imagens, no meu caso aqui eu colei, né, de construções e também de vegetação. Então, nesse caso, eu não tive a intenção de fazer diversidade, tá? Se você vai fazer em forma de dinâmica ou se cada grupinho de crianças vai fazer um jogo para brincarem, vocês podem fazer bastante diversidade, não precisa ser casinhas iguais, né? Pode ser prédios, pode ser outros tipos de construção. A mesma coisa em relação à vegetação, você pode fazer várias árvores diferentes, com cores diferentes, com formatos diferentes, algumas com flor, algumas com fruto, fica à vontade dos participantes. Mas no meu caso aqui, eu queria apenas gerar uma reflexão inicial e aí depois a gente pode discutir mais em relação a isso, se aprofundar no tema. Então, eu peguei um papel que é, na verdade, uma sacola, dessas sacolas de loja de papelão bem fininha, e aí eu recortei, dobrei aqui várias vezes, né, pra ficar mais rápido, e cortei um quadradinho, saiu vários quadradinhos iguais, e aí eu coloquei lá em todas as casinhas, ó, tá? A mesma coisa eu fiz com a parte de cima verde, que era de outra sacola, e aqui também com as árvores, né, também são todas bem semelhantes, tem pouca diferença entre uma e outra, tá? Como é que a gente brinca com esse jogo? Então, na realidade, esse jogo, ele não é um jogo de ganhar ou perder, não é um jogo competitivo. Ele é um jogo mais voltado à reflexão. Se você quiser fazer no sentido de ter um objetivo final, você pode considerar que coletivamente o grupo que estiver jogando deve tentar ter mais árvores do que construções na margem do rio. Pode ser esse o objetivo, tá? Mas o principal aqui é que os participantes definam, antes de iniciar o jogo, que números vão representar a vegetação, que números vão representar as construções. Então, digamos que a gente vai considerar lá que os números ímpares representam vegetação e números pares representam construções. Então, eu vou jogar o dado, caiu 2, então eu vou colocar lá uma construção, continuo jogando, 4, outra construção. Pessoal, eu vou botar isso aqui pra frente para que vocês possam enxergar melhor, mas a gente vai fazer isso nas 2 margens, tá? Terminado de preencher as 2 margens, os participantes vão observar a situação e vão discutir
sobre ela. Então, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, essa área aqui, que é uma área mais preservada, que a mata ciliar ainda está se mantendo, e essa área aqui, que é uma área que já foi retirada uma boa parte, já tem várias construções em cima do rio, né? E aí vem o interessante da brincadeira, que é justamente fazer com que os participantes comecem a refletir a partir da situação do rio. Como é para o rio essa área que continua preservada? Então, nessa área, há estabilidade, as raízes das árvores estão mantendo o solo firme. Quando chove, a água cai lá na copa das árvores, vai descendo devagar pelo tronco, vai se infiltrando, se incorporando, né, ao leito do rio bem devagar. Então, a gente tem todo um equilíbrio. E junto com essa vegetação, vem os animais, vem outras espécies, né, de seres vivos que estão associadas e mantendo esse sistema todo equilibrado. No caso da retirada da vegetação, acontece toda uma série de problemas ambientais em decorrência disso. Então, a gente tem o solo exposto, quando chove, a água cai em cima, né, desse solo e vai levando essas partículas para dentro do rio, e aí a gente tem erosão, a gente tem assoreamento, a gente pode ter enchentes, então vai ter a produção do lixo, a produção do esgoto, tudo isso associado a essas construções. Então, a ideia aqui é que os participantes vão refletindo e observando o que é melhor para o rio, né? O que é melhor para a gente manter um ecossistema bom, saudável, né? Um ambiente equilibrado. Certamente a manutenção, né? A preservação aí da mata ciliar. Ou se você quiser transformar esse joguinho em uma dinâmica, você pode fazer da seguinte maneira. Você vai levar apenas um pedaço de plástico ou de tecido azul para representar o rio, ou simplesmente desenhar o rio, né, no chão, no local onde você quer trabalhar, e vai pedir que cada participante leve um rolinho de papel. Então, lá as pessoas vão cortar o seu rolinho em 4 pedaços, como eu mostrei antes. Cada participante vai acabar, então, com 2 árvores e 2 construções para estarem jogando, certo? Além disso, você vai precisar do dado, mas um dado desse tamanho para uma turma inteira é pouco. Então, vamos usar uma roleta ou então um dado grande. Então, se você tiver uma caixa quadrada grande, vai ficar bem legal, porque aí você faz bem colorido esse dado, coloca umas coisas dentro para fazer barulho, e aí todas as pessoas prestam atenção quando está sendo jogado. Vai funcionar da mesma forma que o joguinho, e aí você pode ainda acrescentar outras coisas, porque como a pecinha das pessoas não está pronta, não está já definida, como no caso aqui do joguinho, eles estão desenhando na hora, eles podem estar agregando aqueles outros elementos que a gente falou. Então, quando tem uma construção, eles podem pegar de novo a pecinha e podem colocar lá o lixo, podem colocar algo que represente o esgoto. Da mesma forma, na parte onde estão as árvores, eles podem desenhar os animais, eles podem colocar outros desenhos, né, associados àquele primeiro, que estejam ainda enriquecendo mais ali a reflexão, ok? Esse foi o jogo Mata Ciliar, super simples de fazer e pode gerar boas reflexões. Aguardo você no próximo vídeo.